Pepe Carille chegou e a retranca também, né? Ou alguém está esperando um futebol propositivo, envolvente de posse de bola? É lógico que não. Até porque nem dá para esperar muita coisa com esse elenco limitado do Vitória. Então assim, Carille nem treinou com a equipe basicamente, chegou ontem, antes de ontem, no Barradão, fez uma sessão de treinamento, então nem dá para exigir muita coisa. É montar a retranca hoje no Beira-Rio para tentar colher mais um ponto e permanecer fora da zona do rebaixamento. O detalhe é o seguinte, o Vitória nas últimas 2 rodadas, ele saiu da zona do rebaixamento depois do seu jogo acabar. Traduzindo, no jogo que o Vitória empatou contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o Vitória entrou na zona do rebaixamento. Terminou seu jogo, o Vitória entrou na zona. Ele sai depois que o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 5-0. E aí, pelo critério de saldo de gols, o Vitória saiu da zona do rebaixamento sem nem ter jogado. Foi assim, foi basicamente esse roteiro. O Vitória ele tem muita sorte no Campeonato Brasileiro. Do ano passado e nesse ano também tá com muita sorte, não é pouca não, tá? Além desse jogo aí, dessa 10ª rodada, na 11ª, 12ª rodada, o Vitória empatou contra o Cruzeiro naquele jogo do polo aquático. E o Vitória, ele entra na zona do rebaixamento. Só que ele sai da zona do rebaixamento depois do Internacional ter perdido seu jogo contra o Atlético Mineiro por 2-0. É meio bizarro, eu nunca vi isso no futebol assim. Consecutivamente o time sair da zona do rebaixamento por causa dos resultados dos demais. E aí, pelo critério de saldo de gols, o Vitória nesse momento está fora da zona do rebaixamento, tá? E assim, gente, até o momento eu já bato muito nessa tecla. O campeonato do Vitória é esse aí, todo mundo já sabe, briga para não cair. O elenco é limitadíssimo, todo mundo também já sabe disso. E por isso que eu considero o campeonato do Vitória bom até o momento. Até o momento. O Vitória colheu todos os pontos que dava para colher. O que é que dá pra colher? Porra, dá pra empatar contra o Atlético Mineiro? O Vitória foi lá e na Bacia das Almas, pum, arrancou um ponto. Aí pegou o Fortaleza no Barradão, ganhou aos trancos e barrancos, mas ganhou, achou 3 pontos ali e tal. Beleza, aí você, pô, e aquele jogo lá fora de casa contra o Fluminense? O Vitória acha um golaço com o Lucas Braga na reta final do segundo tempo, baixou Messi nele, fez o download completo, sem vírus, e o Vitória, pum, empatou contra o Fluminense. E vai ali aos trancos e barrancos vencendo jogos, empatando jogos, colhendo pontos, e tá com 11 pontos na competição. Pra mim é um bom campeonato do Vitória, porque a sequência do Vitória, nesse primeiro turno das 12 primeiras rodadas, foi uma sequência bem chata, tá? Então assim, o empatezinho hoje, o Vitória vai a 12. O Santos não joga, porque o jogo foi adiado contra o Palmeiras. Então naturalmente o Vitória passaria o Santos na tabela de classificação. E a depender, o Vitória vai passar o São Paulo. É isso que eu falo pra vocês, cara. O nível de sorte do Vitória é impressionante. O São Paulo pega hoje o Flamengo no Maracanã. Eu acho que o Flamengo vence. E aí o São Paulo estaciona em 12. Só que o saldo vai pra menos 5. Se o Vitória empatar o jogo contra o Inter, o Vitória pode pular 2 colocações, né? Pode ir pra 14ª posição. Lógico, o Santos ficaria com um jogo a menos. Então assim, se o Vitória empatar o jogo de hoje, o Vitória fica fora da zona. Até porque o Vitória só pode ser ultrapassado por um adversário que seria o Fortaleza se o Vitória empatar hoje. Se o Vitória perder, aí a análise ela já muda. Automaticamente o Vitória entra na zona do rebaixamento e pode cair até para a 18ª colocação se o Fortaleza também vencer a partida amanhã no Clássico Rei contra o Ceará, tá, gente? Sobre o Inter Rapidez, não acredito nem um pingo que esse time do Inter aqui vai brigar para não cair até a última rodada. Não consigo acreditar e já expliquei isso aqui em vários momentos em live. O Inter só tá nessa situação, gente, porque em vários momentos priorizou a Libertadores. Não deu o foco necessário para a Série A. E aí por isso que o Inter nesse momento está ali dentro da zona do rebaixamento. Voltando a ter um foco 20, 30% maior na Série A, o Inter, na minha opinião, não corre quase que nenhum risco de rebaixamento. Esse time aí não cai para a Série B nunca. Só se ficar só focado em Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. E, inclusive, Roger Machado errou muito no planejamento de distribuição de carga e de energia em jogos de Libertadores, Copa do Brasil e Série A. Não é à toa que o Inter está na zona do rebaixamento e empatou contra o meu Sport, que é a lanterna e apanha de todo mundo na Série A. Enfim, não acho que esse Inter cai. Bom, dito tudo isso, rapidez aqui, tá, gente? Para as escalações para vocês, o Inter deve vir com Rocher no gol, Vitor Gabriel, ex-Sport, da base do Sport, Vitão, Brian Aguirre e o Ramon ou Bernabé na lateral esquerda, Thiago Maia e Bruno Henrique na dupla de volante, Alan Patrick de meio atacante, Carboneiro na ponta direita, Wesley na ponta esquerda e Borré de centroavante. Dica pra galera do Cartola, né? Alan Patrick é uma boa, é um cara que tem excelente cobrança de falta, é um cara cobrador de pênalti do Internacional,
Beleza que ele perdeu recentemente uns na Copa do Brasil aí contra o Maracanã, mas Alan Patrick é uma ótima para esse jogo e o Wesley, lei do ex, também é uma excelente para essa partida. É bom jogador, velocista, driblador e já fez gol no Vitória, inclusive no ano passado, lá no Barradão. Então, essas são as dicas do Cartola aí, tá? E o Vitória? O Vitória vai botar o seu retrancão no jogo de hoje, provavelmente. Cara, ele até falou em coletiva de apresentação que ele não vai mudar muito o que estava fazendo no jogo contra... do último jogo do Vitória contra o Confiança. Olha aí, rapidão. Fernandes, do GE. Globo. Carille, você teve apenas uma sessão de treino antes do jogo. Sobre escalação e postura, pretende manter o que vinha sendo feito ou vai implementar já suas ideias? Não, a ideia de jogo, essas coisas assim, se a gente querer mudar muito nesse momento, talvez pode ser muito ruim, né? Então a gente tem que ter calma, ajustei algumas coisas daquilo que eu penso, como a gente vai atacar, a forma que a gente vai marcar, deixei determinado já algumas coisas, mas é claro que é um processo que o dia a dia vai mudar, vai crescer bastante, né? Mas esse primeiro momento, muitas mudanças pode ser que não nos ajude, então que a gente tenha muita calma nesse momento e a procurar acrescentar daquilo que já vinha sendo feito. Para finalizar, Camille... Aí eu fico me perguntando, será que ele vai de 3 zagueiros, como o Carpini foi no jogo contra o Confiança? Ou será que ele vai colocar 2 zagueiros? E aí, será que ele vai colocar 2 volantes mais marcadores? Ou um de criação, que chega um pouco mais forte no ataque? Será que ele vai com 3 atacantes, 2 pontas e um centroavante? Ou será que ele vai com 2 apenas? Ou com 2, vai. Que seria um ponta e um centroavante, como Carpini fez, foi muito burro no último jogo contra o Confiança. Enfim, aí a aguardar. Ele é retranqueiro, todo mundo já sabe por essência, né? E ainda mais nesse cenário do Vitória com um pontinho ali permanecer fora da zona do rebaixamento, com uma sessão de treinamento, eu acho que ele vai botar o retrancão. Mas vamos aguardar o jogo, né? Vamos acompanhar aqui o jogo e fazer análise pós-jogo, também é evidente. Bom, o Vitória rapidamente aqui, tá, gente? O Vitória vai com Lucas Arcanjo no gol, Zé Marcos e Lucas Alter na zaga, Raul Cáceres e Michael Jesus na lateral esquerda, Ricardo Hiller e Ronaldo Lopes na dupla de volante, Mateuzinho de meia atacante, Osvaldo, Eric e Renato Kaiser. Isso aqui é um provável Vitória, não significa que vai ser exatamente isso, aguardemos aí a escalação oficial. Rapidamente aqui em relação ao histórico, né? O Vitória não tem um bom histórico contra o Internacional no Beira-Rio, tem um bom histórico no Barradão, mas no Beira-Rio o Vitória não tem um bom histórico. Inclusive o último jogo foi 3-1 pro Inter. No histórico geral, o Vitória só venceu 3 vezes no Beira-Rio. Uma vez quando estava jogando a Série C, mas na Copa do Brasil acabou vencendo e se classificando contra o Inter. Bizarro aquele jogo, foi bom demais inclusive. Um golaço, eu não sei se foi de Dinei de fora da grande área no ângulo, mas enfim, passou águas passadas. 11 vitórias pro Internacional, 7 empates e apenas aí 3 vitórias pro Vitória na história lá no Beira-Rio. As 3 vitórias nesse século, né? O Inter é bem favorito pro jogo, tá, gente? Meu palpite, eu acho que o Inter vence por 2-0 essa partida aí. Vamos aguardar, né? Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte, mas é meu palpite. Agora vamos passar para Bahia e Atlético Mineiro também. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Só um ponto aqui rápido, tá, gente? Só para passar aqui todo o panorama e o calendário dessa rodada. A gente fez ontem uma live completa sobre todos os jogos da Série A. Lógico que focando mais nos confrontos aí dos times nordestinos, Internacional e Vitória, Bahia, Atlético Mineiro, Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude. Mas só para pegar aqui o calendário para vocês, hoje vai ter São Paulo e Flamengo no Maracanã, 4h30 da tarde. Aí 4h30 da tarde também Vitória e Internacional no Beira-Rio, transmissão pelo Premier. Às 18h30 vai ter Vasco e Botafogo no Mané Garrincha. Jogo aí dificílimo pro Vasco, que é um clássico, né? O Botafogo que se reforçou bem nessa janela. Isso é até um debate para depois em live a gente mostra mais, mas o mercado da bola do Botafogo foi bem interessante. Contratou até o Arthur Cabral, ex-Ceará, fez boas temporadas lá na Europa, mas enfim, isso é um debate para depois. Tem Bahia e Atlético Mineiro hoje às 21 horas. E aí amanhã é o complemento da rodada, isso aí é um papo mais para amanhã, tá? Bom, sobre Bahia e Atlético Mineiro, 9 horas já para pegar um ensejo aqui. O Bahia, assim, todo mundo já sabe que tá numa boa fase, todo mundo já sabe a provável escalação, não vai flutuar da obviedade. O Atlético Mineiro tá numa crise financeira, né? Tá devendo salários e Hulk já exigiu, eu espero que vocês paguem o mais rápido possível meu salário, viu? Basicamente foi isso que ele disse, mas ele disse que confia muito, tá nos empresários que tem
respeito pelo clube, que são empresários sérios, de seriedade e tal, beleza, vamos aguardar. Mas enfim, o Bahia é favorito para vencer o jogo de hoje. Por quê? Porque tá mais bem encaixado, joga o futebol mais consistente durante toda a temporada, tá? O Bahia vai com Marcos Felipe no gol, Santiago Mingo, David Duarte, Gilberto, Luciano Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, trio de meio campo, Eric Puga na ponta esquerda, na ponta direita Ademir e de centroavante William José. Dica de cartola, o William José é uma ótima pro jogo de hoje, viu? Acho que é uma boa colocar ele hoje. Tô sentindo o cheirinho que ele vai fazer um gol hoje. E o Atlético Mineiro vai com Gabriel Delfim, Júnior Alonso, Lianco na dupla de zaga, Natanael e Guilherme Arana nas laterais, Alan Franco, Rubens e Gabriel Menino no meio campo, Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk. Colocar um ponto aqui rápido, Rony Rústico, que é um dos artilheiros do Atlético Mineiro na temporada, com 10 gols marcados aqui em 26 jogos, não foi relacionado para o jogo de hoje. É desfalque, tá? Guilherme Arana tá de volta depois da lesão aí que ele sofreu recentemente. E é isso, o Coelho também tá de volta, deve figurar ali no banco de reservas e entrar com o decorrer da partida. Assim como o Júnior Santos, não tá cotado para ser o titular, mas deve entrar no segundo tempo e é muito chato marcar esses dois, principalmente o Júnior Santos, que tem força física, que tem drible, que tem finalização. Acho muito bom jogador. Tirando isso, o banco do Atlético Mineiro vai ter um Bernard ali, que ajuda de vez em quando, mas não é um grande jogador como já foi o Bernard de 10, 12 anos atrás, pela razão óbvia, né? A idade vai chegando para todo mundo. Lianco, zagueiro, que é um bom zagueiro, mas é um brutamonte, assim, é um cara que larga o aço muitas vezes, assim, ele entra até de forma desleal, às vezes em algumas divididas, é um bom zagueiro e é um dos artilheiros do Atlético Mineiro também na temporada, com 4 gols marcados. Isso não é um bom sinal, né? Porque assim, o primeiro é Hulk, 11 gols, beleza, é o líder da equipe, capitão, pererei, parará. O segundo é Rony, 10 gols, o terceiro já é um zagueiro, tá ligado? Com 4 gols marcados. Aí depois vem Rubens, Júnior Santos com 2 gols, Bernardo 2 gols, Gustavo Scarpa com 2 gols. O Atlético Mineiro é um time que oscilou muito nessa temporada, já fez grandes jogos, já jogou muita bola, já fez péssimos jogos, então sim, é um time que oscila muito. Pode ser que hoje faça um grande jogo, dê uma resposta e vença a partida, mas também pode ser o contrário, né? Que o não faça um bom jogo e o Bahia vença e vença bem. Enfim, aguardar. Garçons, Gustavo Scarpa, 7 assistências em 32 jogos, tem um bom número de assistências, é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro do meio pra frente, e Coelho também é um bom garçom com 5 assistências em 25 jogos, tá? Aí depois vem Natanael, que é lateral direito, Hulk, Rubens e por aí vai também. A maioria ali com duas assistências aí em 15, 20, 25 jogos, tá? Bom, sobre o histórico de Bahia e Atlético Mineiro, o histórico do Bahia e Atlético Mineiro é bom. Pro Bahia, na Fonte Nova, no recorte recente. É sempre bom pontuar, tá? Eu gostei dessa artezinha aqui do Atlético Mineiro, que eles mostram todos os números aqui, histórico e tal, quem teve mais gols, quem teve mais assistências, eles atualizam. Eu acho que isso aqui, inclusive, deveria ser feito por todos os clubes sem exceção. Inclusive, tem até a lista de relacionados aqui para a partida, tá? Os atacantes, meio-campistas, zagueiros e laterais, eu não vou ler todos porque a gente até destrinchou isso aqui mais ontem em live, tá? Bom, de um modo geral é isso, tá? O histórico do Atlético Mineiro contra o Bahia, deixa eu até ver se no site aqui tem. Não tem aqui, né, velho? Não tem. Mas tem um histórico pelo menos como visitante, né? Foram 18 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados e 13 gols sofridos. Eu tô visitando agora profundamente o site do Atlético Mineiro. Gostei do que eu vi, tá? Caramba, são dados assim muito completos. Eu não sei se o Bahia, pelo menos o Sport, não disponibiliza esse histórico todo. De quadro de arbitragem, tal, estatística, gols, tal, tudo. Eles mostram tudo aqui. Eles distribuem todos os números. O Sport deveria se espelhar nisso aqui. Não só o Sport, como vários outros clubes. Eu não sei por que não colocam isso. Bom, sobre o histórico aqui rapidez de Bahia e Atlético Mineiro, só para colocar aqui para vocês, na Fonte Nova, eu sei que em 2023 teve o confronto e o Bahia venceu por 4-0 na Fonte Nova. Lógico, aquele jogo que salvou o Bahia do rebaixamento, né? Tem até especulação de alguns torcedores que aquele jogo foi comprado e tal. Especulação, não sou eu que estou especulando isso não, tá? Só para deixar claro que muitos especulam isso. Inclusive, tem até uma parte da torcida do Bahia que especula isso. Não, foi jogo comprado ali e tal, pra gente salvar do rebaixamento. Eu não acredito muito nisso porque o Atlético ainda brigava para ser campeão brasileiro. Tinha que golear o Bahia, mas enfim, foi 4-1 na verdade o jogo, né? Olha aí o histórico de Bahia e Atlético Mineiro. Foi 4-1. Bahia goleou essa partida e acabou se mantendo na Série A.
No ano passado, teve alguns confrontos também. Um jogo o Bahia goleou também o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Teve até um golaço do Lúcio Rodrigues, inclusive, nessa partida. E no Mineirão acabou sendo 1-1. O histórico recente do Bahia é bom contra o Atlético Mineiro, sim. Principalmente na Fonte Nova, tá? Bom, rapaziada, é isso. Aguardar. Meu palpite para Bahia e Atlético Mineiro. 2-1 Bahia. E vai ter gol de William José. Esse é meu palpite. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.